Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muitos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. A você que acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo, e você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a cada um de nós. Hoje, para a reflexão dominical da Palavra de Deus, 25º domingo do tempo comum. Hoje, no qual lembramos que entre os dias 26 e 28 deste mês se celebra o Jubileu dos Catequistas. No 25º domingo do tempo comum, somos convidados a se perguntar: a qual Senhor servimos? E como a frase final do Evangelho, vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Não pode servir ao mesmo tempo. Então, como peregrinos de esperanças, neste mês dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus, que nos convida a nos direcionarmos a Cristo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvemos o Senhor, que por sua palavra nos reúne e nos alerta contra o perigo do mau uso do dinheiro. A liturgia nos convida a ser discípulos e discípulas que administram com inteligência e justiça os bens deste mundo. A consciência de que Deus é a fonte de todos os bens nos ajude a acolher seu pedido para caminharmos livre do espírito de ganância e nos tornarmos promotores de vida justa e digna para todos. Oremos. Ó Pai, que nos chamais a amar-vos como o único Senhor, salvai-nos da cobiça das riquezas, fazei que nossas mãos se estendam generosas ao serviço do próximo, para que se realize a justiça do reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos para a leitura, vamos ler a palavra e logo retornar para refletirmos a palavra de Deus. Meus caríssimos, a liturgia, como sempre, às vezes, Jesus usa palavras que muitas vezes não compreendemos. Não só Jesus, mas os apóstolos acabam usando termos que muitas vezes complicam o nosso entendimento. E hoje, muito mais do que sempre, em algumas das leituras, hoje a leitura às vezes nos confunde, mas não nos preocupemos, porque nada é tão impossível. E como dito no comentário inicial, alerta contra o perigo do mau uso do dinheiro. Por que isso? Vamos entender logo. Então vamos juntos. Bom, na primeira leitura, na leitura da profecia de Amós, ouvi isto, vós que maltrateis os humildes e causais prostração dos pobres da terra. Dominar os pobres com dinheiros e os humildes com um par de sandálias. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Bom, meus caros, a primeira leitura nos mostra um povo que, cego pelo dinheiro, cego pelo poder, acaba maltratando os pequenos, os pobres, os humildes. Mas muitas vezes, e como dito, o Senhor
não se esquece das maldades que causai aos pequeninos. Como dito Jesus, o que fizestes a estes pequeninos, fizestes a mim. Então, sempre vamos compreendendo a leitura deste dia. No Salmo, louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai, louvai, ó Senhor dos... Louvai, louvai, os servos do Senhor. O Senhor está acima das nações. Quem pode se comparar ao nosso Deus? Bom, vamos compreender ao seguir desta leitura. Eu só faço um breve contexto para a gente não se perder. Na segunda leitura, no qual a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, caríssimo, antes de tudo, recomendo que se faça as preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governam, e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possam levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há só um Deus e um só mediador, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Meus caros, a liturgia de hoje ela é um pouco interessante, porque São Paulo nos convida a rezar por nossos governantes. São Paulo nos convida a rezar por todos para que tenham uma vida de piedade e dignidade, para que todos cheguem à salvação. Mas, como alerta a primeira leitura, as pessoas cegas pela ganância do poder e do dinheiro, ela acaba, em vez de usar o dinheiro que foi criado para um bem e se tornou um mal pela ganância do mundo, em vez de usar o dinheiro para o bem, para ajudar os necessitados, usam o dinheiro para se manter no poder, para se tornarem maior. Erguendo mão santa sem iras e discussões. Infelizmente, vivemos no Brasil uma tristeza, onde muitos idolatram políticos. Idolatram o Lula, idolatram o Bolsonaro, e isso é muito triste, porque nenhum deles morreu na cruz por você, como disse o Frei Gilson. Nenhum político, nenhum artista morreu por você na cruz. Nenhum dos dois lados está certo, isso eu afirmo, porque quem diz isso é a igreja. Porque muitas ações de um está errada e de outro também. Porque ou eles fazem só para um determinado lado ou só para si mesmo. Então, usando um velho ditado, se jogassem eles dentro de um saco e jogassem num rio, você perderia o saco. Porque cegos pela ganância do poder e do dinheiro, eles acabam fazendo os pequenos, os humildes, os servos de Deus sofrerem. E uma coisa que eu alerto, porque aquele, como dito um salmo, feliz a nação que Deus é o Senhor, e é muito triste ao escutarmos que a pessoa diz que ela não quer ir para o céu. A vaga dela está para quem quiser. É preocupante. Preocupante. Então, meus caros, rezemos, sim. Rezemos. Sejam maus ou bons
aqueles que governam o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Mas rezemos para que o Senhor possa colocar no coração de cada um, mover esses corações egoístas e pecadores, porque cegos pela ganância, né? Para que encontrem o Senhor, para que peçam perdão e para que, em vez de buscarem se manterem no poder, possam ajudar aqueles que sofrem a crescer. É muito triste ao vermos que, em vez de estarmos crescendo como um país que tem potencial, nós muitas vezes estamos caindo. Pessoas se alegram com tão pouco. E isso vai falar o Evangelho no qual iremos agora. Ali fala de um homem rico. Eu não vou ler porque senão a gente perde muito tempo. Mas ali fala de um homem rico, no qual manda um administrador dele embora, porque estava fazendo coisa errada, infelizmente. E para o homem não sair sem nada, né? Ele então joga uma de esperto e vai lá negociar com os devedores do patrão. Resumindo, e Jesus vai dizer uma coisa que muita gente acha estranho. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros, a pessoa fica um pouco perdida ao ler este evangelho, no qual Jesus elogia um administrador, como dito já, desonesto. Mas por que Jesus elogia esta criatura? Você pensou? Porque ele vendo que ia sair sem nada, ia ficar perdido, ia pra lama, ia provavelmente morrer, né? Porque, imagina, perdeu tudo praticamente, vamos dizer assim, né? Pensando no tempo. Então, com esperteza, ele ajuda aqueles que devem o patrão dele, mudando algumas coisinhas, aliviando o peso deles, para que, na hora que ele perder o emprego, eles possam ajudá-lo. Vendo que ele não se interessa mais, já que ele viu que o patrão dele ia mandar ele embora, ele esqueceu do patrão e foi lá arranjar um meio de, a hora que ele ser chutado, ele já ser acolhido em outro lugar. E por quê? Porque Jesus elogia essa esperteza dele e diz que os filhos do mundo são mais espertos que os filhos da luz. Porque, meus caros, ele, vendo que ele ia perder tudo, ia para desgraça. Então ele pegou e foi buscar um meio mais possível de ser ali salvo, vamos dizer. E, infelizmente, aqueles que se dizem filhos da luz, somos, infelizmente não fazem nada para alcançar a morada eterna. Jesus ali está sendo praticamente sarcástico. Ele está usando de ironia nesta palavra. Ele está contando uma história para nos ensinar algo. E este algo é que, como dito anteriormente, já faz um tempinho, fazei todo o esforço possível
para passar pela porta estreita. Fazei todo o esforço possível para entrar no céu, para entrar no paraíso, para ganhar a morada eterna. No céu. E muitas vezes não fazemos nada. Achamos que o céu já está ganho e que a gente só tem que se preocupar com este mundo. Mas eis que vos digo, tomai cuidado. O dinheiro sim é necessário, porque para construir uma igreja, para comprar um folheto, um livrinho deste, ou da liturgia da missa, se faz necessário dinheiro. Para fazê-lo se faz necessário. Para o celular que eu estou usando, tem que comprá-lo com dinheiro. Para a construção da igreja, para o mantimento da energia, da limpeza, das velas, das hóstias não consagradas, né? Das partículas, se faz necessário dinheiro para a fabricação. O custo. Então, existe o lado bom de se usar o dinheiro e existe o lado ruim. Porque, infelizmente, principalmente os políticos, eu vou ser bem direto, acabam subindo a cabeça e se esquecem de Deus. E dizem essas loucuras de que não querem ir para o céu, estão dando a vaga dele para outro. Não é bem assim, pelo amor de Deus. Acorde para a vida. Ou você seja esperto e corre atrás de buscar o céu, ou não se preocupa. Como disse o padre Paulo Ricardo, se você não está fazendo nada para ir para o céu, não se preocupe. Seu lugar no inferno está garantido. Este sim está garantido. Se você não fizer nada, você vai descer de toboágua, retinha, assim, direto pro fogo. Se eu não tomar cuidado, também. E eu te pergunto, você quer ir para o céu? Eu quero. Nem que eu tenha que passar pelo purgatório primeiro, para mim daí ir para o céu. Que eu acredito que a maioria do povo, até aqueles que estão mais dentro da igreja, que são verdadeiros servos, terão que passar pelo purgatório. É muito difícil as almas que irão direto para o céu. Só os santos, como São Carlos Acutis, que a gente viu recentemente. E acredito que um futuro santo, ou futuros santos, né? O Padre Jonas Abib, o Frei Gilson, eu acredito que um dia ele será proclamado. Você não acha? Imagina. Vivermos no tempo de um santo. Que grande alegria seria a nossa, não? Então, meus caros, pensando no futuro. Pense no futuro. No futuro. Não aqui nessa terra. Aqui você vai viver, como eu disse anteriormente, eu vou jogar alto, 100 anos. Depois você vai morrer. Esse corpo aqui já era. Acabou. Daí, ou você vai viver a eternidade. Não é 2000 anos, não é 100 anos, não é 500 anos, não é 2000 anos, 1 milhão de anos, 4 bilhões de anos. Não. Eternidade, para sempre. Ou você vai viver a eternidade no inferno, ou você vai passar um tempo no purgatório, e daí irá para o céu, para o paraíso. Então, pense nisso. Pense. A esperteza que Jesus elogia, além de ser um sarcasmo, né? Que a pessoa só está pensando nas coisas do mundo, ele nos convida a pensar no futuro, no céu. Ajudai os que necessitam. Pare de gastar dinheiro com festa. Comprar roupa todo mês. Pelo amor de Deus, você não precisa disso. Eu tenho um trabalho que eu preciso... A roupa está sempre boa, bonita. Existem alguns trabalhos que existem exigências muito sérias. Infelizmente. Então, aquela roupa que você tá lá no guarda-roupa, você não usa mais, por favor, doe para quem necessita. Doe para quem necessita. Doe para campanhas de evangelização.
TV Evangelizar, Associação Evangelizar Preciso, a Canção Nova, Divino Pai Eterno, Aparecida. Tantos. Na sua cidade às vezes tem. Para hospitais do câncer. Temos Pequeno Príncipe em Cuiabá. Temos, agora recentemente muito bem falado, sempre bem falado, né? O Hospital do Câncer de Barretos. Então, pense nisso. O dinheiro pode sim, e é necessário. Porque precisamos de uma roupa, precisamos de calçado, precisamos comer, precisamos dos materiais para nossas celebrações, para nossas adorações, para as nossas missas. Mas saiba, o dinheiro não é tudo. Ele é necessário. Infelizmente, ele é necessário. Mas ele não é tudo. Não adianta você morrer nessa terra buscando dinheiro e daí passar a eternidade no inferno, né? Então, tente maneirar, pelo amor de Deus. Você tem necessidade de trabalhar? Tem muita gente que não tem necessidade, mas sempre quer estar no melhor dos melhores, dos mais altos dos mais altos. Sempre mais alto que do todo mundo. Cuidado, calma. O seu tempo há de chegar. Sim, é necessário. Você ter uma casa, você ter um carro. Mas cuidado. Não se esqueça da sua família. Não se esqueça de levar a sua família para Jesus, para a igreja. Então, cuidado com aqueles que só pensam no dinheiro. Cuidado. Não é assim. E lembre-se, não é só quando você está ganhando dinheiro que Deus está te abençoando. Ele já está te abençoando de você estar vivo. De eu estar vivo, de você estar vivo. Da alegria de você ter saúde para ir trabalhar. Da saúde de você ir para a igreja. Da saúde de você ver a sua família toda manhã e toda noite. Ou todo almoço também, né? Então, pense nisso. Pense. E bendito seja o Senhor que nos dá o dom da vida. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Sobre nós recai e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Nossa Senhora nos proteja e nos abençoe e cuide de nosso Brasil. E você, católico, que precisa entender um pouco de política, pelo amor de Deus, larga os políticos. Vai ler um catecismo, vai ler uma Bíblia, que é melhor. Largue de idolatria. Pelo amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos em paz e permaneçamos na paz do Senhor. Demos graças a Deus. A todos um bom domingo e uma abençoada semana.